Bom, a gente vai conversar hoje sobre a experiência do colaborador, né? Como é que ela afeta a experiência do cliente? Então, esse é um ponto que a gente vem percebendo que cada vez mais é importante a gente prestar atenção nos nossos colaboradores para que eles possam prestar atenção no nosso cliente. Essa semana teve um fato curioso, eu até compartilhei num post que eu fiz no LinkedIn, estava conversando com um cliente, eu tenho, além aí do meu investimento como professor, ajudando as pessoas, eu tenho também um outro trabalho, eu sou diretor de pré-vendas na Avaya, e a gente atende a maior parte dos call centers do Brasil e do mundo, e também grande parte aí dos clientes que têm grandes centrais de atendimento, e agora também centrais pequenas e médias, né? A gente já vem fazendo isso há algum tempo. E uma coisa curiosa é que nessa semana, conversando com um cliente, a gente está falando de experiência, do que melhorou, das dificuldades, principalmente aí por conta da quarentena, e ele me levantou um assunto que eu já vinha conversando há bastante tempo, que é a experiência do colaborador. E ele contou que percebeu que desde que entraram na quarentena, que migraram os operadores para trabalhar de casa, que teve uma queda no índice de satisfação do cliente. E no meio da conversa eu perguntei se ele já tinha buscado o que é que está causando essa queda, né, no índice de satisfação, e ele disse que ele já tinha identificado que aqueles operadores, aqueles agentes que estavam trabalhando de casa sem muita estrutura, sabe, num lugar não muito adequado, com o fio em cima, com barulho, sem internet, foram aqueles que tiveram a pior avaliação. Então, o que acontece? Quando você liga para uma empresa e a pessoa não consegue te atender adequadamente, seja por questão da estrutura, de sistema, qualquer que seja o motivo, ou até mesmo pessoalmente, né? Quando você está numa loja, etc., você acaba avaliando mal essa pessoa. Então, como é que um colaborador, como é que uma pessoa pode dar um bom atendimento se ela não tem a infraestrutura necessária? E indo além da infraestrutura necessária, como é que você vai atender bem o seu cliente? Como é que você vai estar lá de bom humor se o seu chefe e seus colegas de trabalho estão o tempo todo de mau humor, né? Então, a maneira que você cria ali a experiência, a maneira que você se relaciona com a sua equipe, afeta de cara a maneira que você se relaciona com o cliente. Então é muito importante que a gente comece a colocar na cabeça que não adianta querer investir na experiência do cliente, fazer marketing, contratar mais gente para atender o cliente, se você não criar uma boa cultura dentro da sua empresa. E quando a gente fala de experiência do cliente, a gente não está falando só de atender o cliente, só do departamento de atendimento ao cliente. Muitas pessoas confundem customer experience com customer service, né? Então, experiência do cliente com serviço de atendimento ao cliente. Customer experience e employee experience, né, que é o termo em inglês para a experiência do colaborador, vou tentar aqui usar o máximo possível de termos em português para não confundir, tá? Mas é tudo na empresa. Então, experiência do cliente é a entrega, o processamento do pedido, o envio da nota fiscal, o boleto, a estrutura de pagamento, é também o atendimento ao cliente, é também o seu produto, a experiência que o seu produto, que a sua solução causa no cliente, faz parte, né, da experiência do cliente. Tudo faz parte da experiência do cliente. Então não adianta só você querer investir no seu departamento de atendimento e esquecer dos outros departamentos. Imagina o seguinte, você investe no seu call center, coloca uma boa estrutura, todo mundo tem boa internet, quem está trabalhando em casa está funcionando perfeitamente, mas aí eles dependem do back-office, eles dependem de uma pessoa de logística que não tem uma estrutura adequada. O que vai acontecer com a experiência do cliente? Ela vai ser afetada. Então, quando a gente fala de experiência do cliente, experiência do colaborador, não estamos falando apenas da área de atendimento, estamos falando de todas as áreas que vão influenciar, de um jeito ou de outro, a experiência do cliente. E a verdade é que todas as áreas influenciam, né? Finanças, RH, todas as áreas vão influenciar aí a experiência do cliente, tá? Então hoje a gente vai falar de como melhorar, de como você detectar como é que está a sua experiência do colaborador e de como melhorar essa experiência para que você possa afetar de cara a experiência do cliente, tá? Então tudo que a gente vai falar hoje são termos aí, são estratégias que vão afetar a experiência do cliente. Como eu disse,
participem, escrevam aqui que a gente pode interagir bastante com vocês, tá? Tem até uma mensagem aqui do Jonathan Souza que colocou, né, que ele é supervisor de call center e é uma extrema verdade. Obrigado, né? É bom quando a gente vê que a gente não está louco aqui, que realmente acontece isso que a gente está falando com outras pessoas, né? Então, é importante, a gente precisa entregar estrutura. O que os clientes estão fazendo, né? Então, deixa eu dar um exemplo específico desse cliente que eu conversei essa semana. Eles perceberam que em alguns locais a família toda está em casa, presa. E aí o que acontecia? A pessoa, ela tinha uma internet que não era tão boa. Então tinha gente aí com internet de 1 mega, 2. E aí o que acontecia? Imagina o seguinte, uma família toda dentro de casa. Você tem aí 2 filhos. Cada filho, né, assistindo, fazendo streaming no Netflix. Você é casado. Então, de repente, a sua esposa, seu marido, seu companheiro, sua companheira, está aí trabalhando ao mesmo tempo também usando a internet. E você tentando falar por voz, por vídeo e ao mesmo tempo conectado lá na VPN da empresa usando o sistema. Então o que vai acontecer? Você vai ter problemas, você não vai conseguir trabalhar. Então é extremamente importante a gente levar isso em consideração. Então a primeira coisa que eles fizeram foi investir em internet para os colaboradores, para que isso já melhorasse a experiência dele. Então a gente tem que pensar como é que a pessoa está agora na casa dela. Será que ela tem estrutura? Será que eu posso ajudar ela? Eu vi muitas empresas que mandaram, por exemplo, cadeira para ajudar a pessoa a poder trabalhar enquanto ela estiver em casa. Então, a gente precisa pensar em tudo isso, né? São temas que são extremamente relevantes, certo? E aí, falando um pouquinho da experiência do colaborador, né? Tem um estudo bem legal da Forrester que eu li recentemente, que ele fala que algumas empresas, ainda que tenham essa preocupação com o colaborador, elas não avaliam ou elas não trabalham corretamente todos os pontos que deveriam ser levados em consideração, tá? Então, o que a pesquisa da Forrester constatou? Que a gente tem uma parte aí de empresas que realmente não trabalham a experiência do colaborador e que a gente tem uma outra parte aí que está trabalhando no nível médio e uma pequena parte que está trabalhando no nível mais avançado, tá? Então eu vou pegar aqui, o que acontece? Algumas empresas querem melhorar a experiência do colaborador. Aí o que elas fazem? Elas começam a contratar aqueles sistemas para analisar performance, sistemas de feedback, e aí elas analisam 3 pontos que são importantes, mas só esses 3 pontos não são suficientes, tá? E aí, quando eu falar os 3 pontos, tem muita gente, quando eu falo isso, fala, nossa, a minha empresa nem isso está fazendo. Então, se a sua empresa nem isso está fazendo, é uma chance de você já começar a analisar esses pontos. Mas eu vou falar os 3 pontos básicos e depois os outros pontos que, segundo essa pesquisa da Forrester, precisam ser analisados também, para que você consiga uma boa experiência do colaborador que afete a experiência do cliente. Tá? Então, os 3 pontos básicos da análise é o reconhecimento. Então, o quanto as pessoas estão se sentindo reconhecidas ali dentro daquele ambiente, né? Quais são as estratégias que a empresa toma para reconhecer o bom trabalho dos seus colaboradores. O segundo ponto é a conexão aí entre as áreas, né? O quanto é fácil eu pedir ajuda para um outro departamento, o quanto o meu chefe me ajuda, ou o chefe do meu chefe me ajuda. Então, quanto a conexão existe na empresa, o quanto colaborativa é essa empresa. E o terceiro ponto, a satisfação dos colaboradores. Então, do mesmo jeito, da mesma maneira que a gente tem, quem conhece a experiência do cliente sabe, o NPS, né, que é aquela perguntinha, o quanto, de 1 a 10, qual a probabilidade de você recomendar esse serviço, essa empresa para um colega, para um amigo ou para um familiar, a gente tem isso também para o colaborador, de 1 a 10, qual a probabilidade de você recomendar o local que você trabalha para um colega, amigo ou familiar, tá? Então é a mesma pergunta. As empresas estão já começando a fazer esse tipo de pesquisa, o que é legal, já mostra uma evolução na experiência do colaborador. Mas segundo essa pesquisa da Forrester, as melhores empresas de experiência do cliente do mundo, elas além de avaliar esses 3 pontos, elas também avaliam outros pontos que são extremamente importantes, tá? Então, o primeiro é o que está impedindo os funcionários de conseguirem ter sucesso e de evoluir dentro ali do trabalho. Então, tem que descobrir isso. E tem que perguntar e querer ouvir. O problema é que boa parte das empresas não quer ouvir. Às vezes elas já até sabem, e como elas não estão dispostas a mudar para resolver, então elas preferem nem perguntar. Então é legal descobrir o que é que está impedindo, né, a sua equipe de alcançar o sucesso. O que está acontecendo aí? O segundo ponto extra, né? Então, vamos botar aqui o 5º ponto que deve ser medido também da experiência do colaborador. A parte emocional.
se ele se sente seguro naquele ambiente, né? Se ele tem confiança de se expor numa reunião, né? Então imagina, eu já trabalhei há muitos anos atrás num ambiente que era extremamente nocivo, que você tinha medo de falar numa reunião, porque tinha não só a questão do grito, mas você ia sofrer como se fosse um bullying, né? Nesse ambiente que eu trabalhei há muitos anos atrás, porque era um ambiente extremamente nocivo aí de trabalhar. Então o que acontecia com os colaboradores? Eles tinham medo de falar numa reunião, eles tinham medo de se expor. Então é melhor eu ficar quieto aqui do que eu arriscar. E quanto menos o funcionário tiver a oportunidade de se comunicar, de se expor, quanto menos ele se sentir seguro, menor vai ser a possibilidade dele ter uma boa interação com o cliente. Ele vai fazer o trabalho de robô, ele não vai querer melhorar nada, ele não vai querer mudar nada, não vai querer fazer nada extra para o cliente. Porque o medo dele de tomar uma bronca, né, de ser podado em público é gigantesco. Então é melhor ficar quietinho, fazer meu script aqui, o mínimo necessário para que eu não tenha problema aí com esse cliente, tá? E o sexto ponto, né, o terceiro extra que poucas empresas fazem, que é a parte de tecnologia. Poucas empresas avaliam a tecnologia do ponto de vista do colaborador. Então a empresa toma uma decisão, vou colocar esse software. Ponto final, você vai ter que usar. Ou vou colocar todos esses outros softwares, 30 softwares. Mas será que aquele software é realmente amigável para o colaborador? Será que ele ajuda? Será que ele está impulsionando o seu colaborador naquele trabalho que ele tem para fazer? Ou será que ele está atrapalhando? Então imagina o seguinte, você faz uma venda para o cliente, aí você tem tantos softwares internos que para entregar esse produto que você vendeu, te dá tanto trabalho e tanto estresse que você às vezes começa até a pensar, poxa, era melhor não ter vendido. Então a quantidade às vezes de soluções e de ferramentas que tem por trás é tão grande, mas tão prejudicial para o trabalho que as pessoas preferem nem vender, né? É um pensamento às vezes até inconsciente, mas que acontece. Então são pontos que a gente precisa olhar para que a experiência do colaborador seja positiva, né? Para que a gente possa usar isso lá no seu dia a dia, tá bom? Então comece a prestar atenção nesses pontos. Eu vi que tem uma pergunta aqui do Medina. Eu vou até compartilhar aqui a pergunta para ler para vocês, né? Aproveitar os bons recursos aqui da ferramenta, da minha experiência, para criar uma experiência melhor para vocês. Mais uma pergunta aqui do Medina, né? Lá na empresa percebemos que as cadeiras de casa eram um problema. Estávamos investindo em cadeira para o home office para dar mais conforto aos colaboradores. É um detalhe, mas o desconforto das cadeiras de casa foi um assunto recorrente. Exato. Perfeito, Medina. Isso faz diferença. A estrutura faz diferença. Eu gravei um vídeo de home office falando sobre todos os detalhes de home office que tem que ser levado em consideração. E a cadeira é um deles. Eu vi que várias empresas fizeram isso, né? Inclusive deixaram o colaborador pegar a cadeira que ele tinha no trabalho e levar para a casa dele, né? Para o escritório que ele tem em casa. Tem um vídeo no nosso canal do YouTube que é sobre home office. Depois dá uma lidinha. Para quem está assistindo aí a gravação, depois eu vou pôr aqui em cima o link para o vídeo, mas que a gente fala de todos esses detalhes, né? Então, se você tem uma equipe remota, eu recomendo que assista esse vídeo porque a gente fala de infraestrutura, de comportamento e de vários pontos aí que são extremamente importantes. Então, Medina, obrigado aí por compartilhar seu exemplo, né? Mostra como é importante a gente prestar atenção nisso. Tem que levar em consideração todo o ambiente para a gente poder gerar uma boa experiência para o colaborador, tá? E aí, ok, bom, beleza, Ricardo, já falei tudo isso daqui, mas como é que eu faço, né? Como é que eu posso evoluir a experiência do meu computador, do meu colaborador e ainda, né, evoluindo a experiência do colaborador, não é fácil, porque eu preciso detectar que eu tenho um problema. Como é que eu faço para detectar que eu tenho um problema? Como é que eu passo inicial, né? Segunda-feira eu já quero chegar na minha reunião com a minha equipe e já trabalhar. O que é que eu faço? Então, assim, a gente tem 3 pontos que são extremamente importantes aí dentro da experiência. Eu vou até colocar eles aqui para ajudar vocês. Ah, e para quem está conectado hoje aqui, a gente disponibilizou um material que a gente vai falar sobre ele hoje. Se você quiser aproveitar para baixar esse material, tem o endereço aqui, promo.ducovox.com.br/material. Você coloca seu nome, e-mail, telefone, você baixa o material e aí você vai ver o que tem nesse material. Tem algumas perguntas que a gente vai falar aqui agora para você detectar como é que estão os seus níveis de experiência do colaborador, e no final tem um Customer IQ, que é o seu um medidor de como é que está a cultura de empregados, a cultura de atendimento ao cliente dentro da sua empresa, tá? Então, é um material bacaninha,
que eu acho que vai ajudar bastante, tá? Quem quiser aproveitar para baixar, já baixa. Eu vou falar sobre ele aqui, mas ter o material ajuda também, tá? O endereço é esse, promo.ducovox.com.br/material. Você pode baixar o material e acompanhar aqui, que ele vai complementar o que você falou, tá bom? Vamos lá, primeiro ponto, empoderamento. Então, são 3 pontos fundamentais para você começar a trabalhar para melhorar a sua experiência do colaborador. Então, empoderamento. O que é o empoderamento, né? É basicamente dar autonomia, dar reconhecimento para que as pessoas possam fazer bem o seu trabalho, para que as pessoas possam fazer um trabalho bem feito, tá? Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Há alguns anos eu estava trabalhando na implantação de um projeto no cliente, eu era o responsável ali pelo time técnico, e numa conversa com o cliente a gente precisava fazer uma mudança de sistema, e o cliente não queria deixar a gente fazer essa mudança de sistema. Conversando ali com o cliente, eu acabei entendendo que o principal medo dele, de a gente fazer essa mudança, era que no outro dia de manhã ele não ia ter ninguém acompanhando, não ia ter ninguém da nossa equipe vendo o que estava acontecendo. E se eventualmente tivesse um problema, eles não iam ter um suporte local, tá? Eles teriam que ligar e falar com a nossa central de atendimento. Aí o que eu fiz? Eu sabia que eu tinha autonomia, eu virei para o cliente e falei, não tem problema, eu vou pedir para um recurso nosso estar aqui de manhã acompanhando a sua operação. Ou seja, se você tiver qualquer dúvida, se você precisar de ajuda, eu vou ter um recurso aqui. O cliente adorou, né? E foi um projeto que, apesar de longo e com muitos desafios, a gente conseguiu gerar uma conexão e uma confiança imensa do cliente. Até hoje, eu encontro com esse cliente, ele fala, poxa, eu já tive vários fornecedores, mas ninguém nunca me atendeu como vocês me atenderam. Então, olha só que legal. O que eu fiz? Eu tinha autonomia, então eu podia tomar uma decisão de colocar uma pessoa ali para ajudar. Então, isso ajuda bastante. O que acontece em boa parte aí das nossas funções, e não só no atendimento, mas também funções internas. A gente cria bloqueios e aí fala para a pessoa, faça só esse trabalho. Então a gente contrata pessoas brilhantes e impede elas de serem brilhantes, porque a gente pede para elas fazerem um trabalho limitado. Olha, só faz isso daqui. Ah, e se me pedirem a mais? Não, você só faz seu trabalho. Então isso acaba atrapalhando bastante, né? A gente tem que dar autonomia. O que eu costumo fazer hoje com os times que eu trabalho, quando eu estou na liderança? Eu dou autonomia para eles. Olha, se uma outra área te pedir ajuda, se você tiver um outro trabalho que não seja o seu, faça, né? Eu dou essa autonomia para ele. Obviamente que se essa ajuda que ele está dando para outras áreas está prejudicando o trabalho dele, a função principal, aí eu vou entrar no meio e vou segurar um pouco essas requisições. Mas é importante que ele tenha autonomia para ajudar. Imagina virar para um colega ou até mesmo para um cliente, olha, eu não vou te ajudar porque eu posso, porque eu não posso, porque meu chefe não deixa. Isso não é legal, né? Isso acaba restringindo a experiência entre os colaboradores e, no final, quem sofre é o cliente. Então, é importante que a gente dê essa autonomia. Então, essa autonomia é extremamente importante, tá? A pessoa precisa ter liberdade para ela saber que ela pode fazer o que for necessário para executar o trabalho dela da melhor forma. A pessoa precisa saber que ela tem as oportunidades, né, de avançar na carreira e que ela pode se expor o tempo todo. Então, você dá o poder para a pessoa para que ela possa tomar essas decisões. E é legal você deixar isso claro. E aí um erro bem comum que as empresas acabam cometendo é contrata a pessoa e deduz, ele sabe, ele é bom, ele tem experiência, já trabalhou em outras empresas, ele sabe que ele pode fazer, o que ele tem que fazer e o que deve ser feito. Então, isso é perigoso, porque às vezes não está claro para a pessoa até onde ela pode ir. Por mais que ela tenha, já esteja trabalhando com você há muitos anos, é importante que você tenha um acompanhamento e que você mostre para a pessoa exatamente o que ela pode fazer, até onde ela pode ir. Então, uma coisa bem legal que a gente vê, eu vou dar um exemplo aí de atendimento que é quase unânime, né? Todas as pessoas dizem que o atendimento lá é realmente muito bom, que é, por exemplo, a Disney. Então, eles têm empoderamento para resolver o problema do cliente. Se você chegou, tem uma história bem bacana, um grupo de pessoas foi comprar aquele chapeuzinho, né, com a orelhinha do Mickey, e pediu para bordar o nome de cada um deles. Era um grupo de 12 pessoas. Eles falaram, olha, para bordar o nome de todos vocês, eu vou demorar aí mais ou menos umas 2, 3 horas, tudo bem? Aí as pessoas falaram, não tá tudo bem porque o fotógrafo está aqui, ele vai ter que tirar foto agora. Então imagina o seguinte,
em boa parte das empresas, o retorno para o cliente ia ser, lamento, eu só posso entregar daqui 2, 3 horas. Mas qual que foi a atitude desse colaborador da Disney? Ele entregou ali, né, a orelhinha, sem estar bordado, então ele emprestou uma orelhinha para eles tirarem foto, enquanto ele estava bordando as orelhinhas que foram compradas. Aí eles tiraram as fotos, devolveram para ele, e ele entregou, né, depois de um tempo, ali todas as orelhinhas com o nome bordado. Como a foto era de frente, tá, o nome bordado não ia fazer a menor diferença para a foto. Então olha só que legal, ele tinha empoderamento, ele tinha aí a capacidade e também o conhecimento para resolver o problema do cliente. Então é muito importante que a gente empodere as pessoas, né? Que a gente dê essa autonomia para que os colaboradores possam efetuar aí um trabalho bem feito. Certo? Então esse é o empoderamento, né? A preocupação aí da gente ajudar o cliente. Eu tenho aqui alguns comentários, né? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui um comentário do Rafael Silvério. Olha só que legal, Silvério, obrigado aí pela presença. Se eu falar alguma besteira, me corrija, por favor. Então aqui, ó, Rafael Silvério, quando eu comecei a usar meu próprio computador com um sistema operacional que me sinto mais à vontade, meu desempenho melhorou muito, né? Então olha só que legal. Você deixa a pessoa usar uma ferramenta que ela se sente mais à vontade. Isso é bem legal. Se vocês baixaram o material que eu comentei, uma das perguntas para detectar se você tem um bom ambiente para o seu empregado é se você permite que eles utilizem os seus próprios recursos. Tem até uma moda que está bem famosa, já não é assim tão nova, já tem alguns anos, que é o Bring Your Own Device, que é o traga o seu dispositivo, que permite que você use o seu celular, o seu computador, os seus dispositivos para ter uma melhor performance. Então isso é bem legal. Obrigado, Silvério, aí pelo exemplo. E a gente tem mais um aqui, do Jonathan. Na minha empresa, um dos principais problemas era a qualidade de atendimento por parte dos colaboradores. Quando comecei a focar na autonomia deles e na satisfação, o índice, tem mais aqui completando, o índice de qualidade aumentou muito. É isso aí, Jonathan. As pessoas devem ter autonomia, elas devem entender, né, qual é o trabalho dela, qual é a missão. Por isso que é legal você criar uma cultura dentro da sua empresa. Qual é a missão da sua empresa? E para eu conseguir realmente entregar essa missão, eu preciso ter autonomia. Né? Se a missão da minha empresa é, de repente, criar experiências que aumentem o faturamento dos meus clientes, como é que eu posso fazer isso? Se eu ficar falando não para eles, se eu não tiver autonomia, eu não vou conseguir entregar a missão da minha empresa. Então é extremamente importante aí que você trabalhe, né, bem essa missão da sua empresa e dê autonomia para os seus funcionários. Eu falo, a pior coisa que pode acontecer é você contratar uma pessoa brilhante e podar essa pessoa, né? Deixar a pessoa amarrada e a pessoa não conseguir te ajudar, tá bom? A gente vai entrar aí no nosso segundo ponto, que é a inspiração, só reforçando que eu vi que entraram algumas pessoas aí. Pessoal que entrou, dá uma curtidinha para a gente ver que entrou gente nova, uma reação, tanto no YouTube quanto no LinkedIn, que é onde está sendo transmitido essa conversa de hoje. Tem aqui o material para você baixar, promo.ducovox.com.br/material. Tem várias perguntas, eu já vou chegar nessas perguntas, que é o material para você poder trabalhar, depois que a gente terminar a nossa conversa aqui, para você poder identificar o que é que você tem que melhorar aí na sua empresa, no que diz respeito à experiência do colaborador, que vai afetar a experiência do cliente, certo? Vamos lá para inspiração, né? O segundo ponto, lembra que eu falei que eram 3 pontos? Então, primeiro, empoderamento, segundo, inspiração, né? Como é que eu faço para inspirar aí o meu time? Como é que eu faço para que as pessoas vivam aí a minha missão, a maneira que eu quero que elas trabalhem e com vontade, né? Como é que eu faço para inspirar essas pessoas, para elas acreditarem no que a empresa está pregando, no que a empresa está pedindo, no que a empresa diz que é o valor da empresa. Se você for olhar, boa parte das empresas que tem a missão em geral é algo bonito. Mas o que acontece? As pessoas não praticam o que elas falam, né? Então, sabe aquela coisa, faça o que eu digo e não faça o que eu faço? Isso não funciona quando você quer ter uma boa experiência do colaborador. Então, os líderes, principalmente os líderes, têm que praticar aquilo que eles falam, né? Então, não adianta eu pedir aí para a minha equipe para atender bem o cliente se eu maltrato o cliente. Não adianta eu pedir para a minha equipe atender bem os outros colaboradores ou fazer bem o trabalho se eu faço tudo mal feito, né? Não adianta, vou dar o meu exemplo específico, eu exigir da minha equipe que faça boas apresentações para o cliente, se quando eu falo com o cliente eu faço uma porcaria de apresentação, eu não invisto tempo, eu não tento melhorar o que a gente tem, né? Então,
é bacana que você seja o exemplo, porque aí as pessoas vão se inspirar em você, as pessoas vão querer melhorar baseado no seu exemplo, tá? Tem uma história bem legal de um exemplo de inspirar e de ser a pessoa que você gostaria que os outros também fossem, de um hospital. Eu estava vendo cases aí de bom atendimento, e tem um hospital, eu não vou citar o nome do hospital, mas que o líder dos enfermeiros teve uma experiência que foi bem bacana. Teve um paciente que foi internado, e aí eles chamaram, né, a família para ficar ali com o paciente, e as pessoas que ficavam 2 pessoas com o paciente, essas 2 pessoas vieram do interior e esqueceram, né, de trazer roupa. O paciente provavelmente ficaria internado ali uns 3, 4 dias, e aí o líder dos enfermeiros percebeu, né, que os acompanhantes estavam com a mesma roupa, já era o 2º dia que a pessoa estava usando a mesma roupa. Então imagina, por mais que você tome banho e fique limpinho, a roupa começa a ficar suja, né? Não tem como você manter uma higiene usando a mesma roupa aí, imagina, 4, 5 dias, principalmente no ambiente do hospital. O que o líder dos enfermeiros propôs? Falou, faz o seguinte, eu vou te emprestar essa roupa que a gente tem aqui no hospital, a roupa servia para eles, vocês tomam banho aqui, né, se arrumam, e eu vou levar sua roupa para minha casa, eu vou lavar sua roupa, eu vou passar sua roupa e vou trazer amanhã para você usar sua roupa limpinha. Olha só que bacana, né? Olha só que legal. A gente, voltando aí, né? Autonomia e uma história que inspira. Imagina o seguinte, quando você vê o seu líder fazendo isso, você se inspira. Poxa, eu quero fazer isso também. Eu quero ter também esse tipo de atitude. Você começa a acreditar na missão da empresa, né? Você começa a ter aquela certeza que a empresa não está só falando por falar, né? Que não está só porque é bonitinho para a campanha de marketing dizer que faz isso. Você percebe que aquela empresa e as pessoas, e principalmente os líderes, eles realmente vivem aquilo que eles pregam, né? Então, olha só que legal. Se eu fosse um dos enfermeiros, né, liderados por essa pessoa, a próxima vez que tivesse um problema com o cliente, eu ia me oferecer também, que eu ia falar, poxa, que bacana, olha só que legal. Então, é legal, dentro desse tema de inspiração, você ser o exemplo, você compartilhar histórias, isso é extremamente importante. Eu tive recentemente fazendo o curso de experiência do cliente lá no Ritz-Carlton, nos Estados Unidos. O Ritz-Carlton é considerado um dos melhores hotéis do mundo para a experiência do cliente, né? Referência. E eu fui lá fazer o treinamento deles. E foi fantástico, porque você via que a parte de inspiração é uma das partes que eles mais investem. Então, todo dia, eles compartilham ao redor do mundo, em todas as unidades do hotel, as boas experiências. E eles vão compartilhando. Olha só que legal que essa pessoa fez na unidade no Japão. Olha só que legal que essa pessoa fez na unidade em Denver. Então, eles vão compartilhando as boas experiências, né, os exemplos bacanas de atendimento para inspirar o seu time. E as pessoas ficam inspiradas. Poxa, já ouvi esse exemplo, eu vou fazer isso na próxima vez, tá? Então, é legal que você comece a colocar isso no dia a dia. Teve algum colaborador que trabalha com você que fez uma boa experiência? Na próxima reunião de time, compartilha. Olha só o que ele fez, olha só que legal. Reconheça isso. Quanto mais você fizer isso em público, mais você vai criar aquela mentalidade que é importante, né? Você inspirar as pessoas. Da importância de ter o pessoal aí no seu time inspirado para continuar trabalhando, para ter orgulho daquele lugar que eles trabalham, tá? E o que eu estou falando assim, Ricardo, não dá para ser perfeito. Eu sei que não dá para ser perfeito. A gente tem limitação. Mas se a gente conseguir fazer pequenas mudanças no dia a dia, isso já vai ajudar, tá? Ainda que você tenha limitações, ainda que você trabalhe numa empresa que a matriz que fica fora do país te coloca limitações, existem pouquinhas coisas que você vai conseguir fazer que já vão fazer uma diferença, tá? Então, se você tiver quanto mais autonomia você tiver, obviamente, se você que está me ouvindo é o dono da empresa, eu tenho certeza que você pode mudar tudo. Mas se você ainda tem poucas autonomias, pensa no seu departamento. Ainda que você não seja líder, qual é o pouquinho que eu posso fazer? O que eu posso fazer para colaborar? E aí você vai percebendo que aquele pouquinho, daqui a pouco, se transforma numa grande mudança dentro da empresa. Tá? Então, inspirar é o terceiro pilar aí que é muito importante para a gente compartilhar. Vamos ver se tem mais comentários. Aqui a gente tem o Fernando e o Mauro dando parabéns, agradecendo. Obrigado aí pela conexão. A Suelen também que aplaudiu. Obrigado, Suelen, aí pela presença. Obrigado a todos que estão acompanhando. Eu realmente gosto muito de fazer, principalmente nesse tempo aí de quarentena que eu estou afastado das salas de aula, né? Continuo com o meu trabalho aí na Avaia, mas infelizmente eu não tenho
dado mais aulas presencial, então é uma forma aí de ajudar, né? Tudo que eu venho lendo, estudando e me preparando para quando voltar para a sala de aula poder compartilhar, eu estou compartilhando com vocês. Então é o mesmo conteúdo que a gente vai fazer cobrando aí dos nossos alunos, a gente está fazendo ele de forma gratuita aqui na internet para ajudar. Eu acho que quanto mais pessoas estiverem se desenvolvendo, melhor vai ser, né? E sempre vai subindo o nível. Eu gosto muito daquela... Tem uma metáfora que eu ouvi hoje em dia, que eu vi outro dia, do Mr. M, né? O que o Mr. M fez? Ele foi lá e deu todos os truques de mágica, mas se você for assistir no Netflix agora Os Novos Mágicos, você vai ver que eles fazem coisas fantásticas. Então, o que o Mr. M fez? Ele, até aqui, que é o que a gente faz, todo mundo sabe fazer. A partir de agora, a gente precisa subir ainda mais o nível. Então, eu acho que quando a gente compartilha o conhecimento, é mais ou menos isso que a gente está fazendo, né? A gente está colocando todo mundo no mesmo nível alto ali para que o próximo passo seja um nível ainda melhor. Então, acho que é uma oportunidade aqui de ajudar. Então, obrigado a todos que estão conectados. A gente tem mais um pouquinho de conteúdo ainda. Fiquem aí comigo, não me abandonem. E aí, quem entrou agora, só relembrando, antes de eu ir para o terceiro e último ponto aqui, eu vou compartilhar um endereço para baixar o material, que é o material, quando eu for fechar depois do terceiro ponto, eu vou explicar como usar esse material para você melhorar o seu dia a dia, tá? Então, para baixar o material, promo.ducovox.com.br/material, certo? Baixa, e aí a gente depois vai conversar um pouquinho sobre o material. Vamos lá, terceiro e último ponto, capacitação. Esse também é um ponto muito importante, tá? Tem um termo em inglês que é muito bacana para utilizar, que chama enablement. Não tem uma... A tradução de enablement é habilitação, capacitação, mas capacitação é o termo mais bacana para a gente utilizar aqui, tá? Quando eu falo de capacitar, não é apenas eu dar treinamento. Então, eu contrato alguém, treino e largo essa pessoa. Quando eu falo de capacitar, eu quero ir além disso. O treinamento, sim, faz parte aí da capacitação. Mas tem um outro ponto que é dar as ferramentas, dar as condições para que essa pessoa possa trabalhar da forma mais adequada. Lembra quando eu falei lá atrás, no Empowerment, que o Rafael Silveira até deu o exemplo do computador dele? Será que a maneira mais adequada não é permitir que a pessoa utilize o próprio computador? Eu também faço isso, tá? Eu uso o meu próprio computador. Como eu tenho aí 2 trabalhos, eu acabo usando o meu próprio computador, porque se eu precisar editar uma imagem, eu acabo editando, e eu tenho software de edição. Olha só que legal, como um trabalho acaba levando vantagem do outro. Então, na Ducovox, que eu faço a parte de aulas, muitas vezes eu acabo ajudando a fazer as artes, né, que a gente compartilha nas redes sociais. Então, eu tenho Photoshop, a Ducovox, né, eu pago, tem a licença que a gente paga. E quando eu vou fazer uma apresentação na Avaya, às vezes eu quero fazer um slide mais bonito, editar uma imagem, fazer uma coisa legal. Então, como eu estou usando o meu próprio computador, eu consigo fazer aproveitar uma coisa que eu faço bem em um, no outro. Então é legal. Se eu não pudesse usar meu computador, eu estaria limitado às ferramentas da empresa. Claro que a empresa tem área de marketing, ela me ajuda e tal. Mas às vezes é um ganho para a empresa permitir que eu faça isso, para que eu possa acelerar, para que eu possa entregar um trabalho com ainda mais qualidade. Então, ela está me dando autonomia para eu entregar um trabalho com ainda mais qualidade. Tá? Então é importante que a capacitação seja, além do treinamento, você conseguir aí acompanhar e até mesmo entregar as ferramentas que são necessárias para a pessoa trabalhar. Lembra aí da história do call center que eu contei, que o Jonathan até confirmou aí? Então, se você não entregar internet, as ferramentas de trabalho que funcionam, ele não vai conseguir dar um bom atendimento para o cliente, né? Agora eu estou só falando de atendimento. Imagina o seguinte, imagina não, eu tenho certeza que você já viveram essa situação. Você liga para um call center e a pessoa pede 1 minuto, aí ela fica lá no teclado. Aí passa 1, 2, 3 minutos, aí a pessoa vira para você e fala: ai, desculpa, senhor, é que o sistema está lento hoje. Isso não é legal. O que está acontecendo? Você está dando para o seu colaborador uma ferramenta lenta e que faz ele ter que ficar se desculpando toda hora com o cliente. Obviamente que nesse momento que a gente está de quarentena, eu percebo que as pessoas estão até um pouquinho mais tolerantes. Mas, se você não está entregando a ferramenta correta, se você não está entregando as condições de trabalho corretas para o seu colaborador, você vai acabar tendo esses problemas. Então é legal que você trabalhe, que você pense isso para evitar esse tipo de desconforto. E aí, quando você gera desconforto no seu colaborador, você também gera desconforto no seu cliente. Então é extremamente importante que você se preocupe com essa parte de entregar aí a tecnologia. Né? A pessoa tem que ter aquela sensação
que o departamento de IT está lá para ajudar ela, não para prejudicar ela. A pessoa tem que saber que ela está recebendo os treinamentos que são suficientes para executar o trabalho dela, né? E não só treinamento técnico. Às vezes a gente investe tanto tempo, eu já falei isso em outros vídeos, tanto tempo em preparar as pessoas tecnicamente para saber falar do nosso produto, da nossa solução, da nossa empresa, que a gente esquece de preparar ela para o mercado. Como é que ela fala bem com o cliente, né? Os soft skills. Ou como é que ela conhece bem esse cliente, como é que ela pesquisa esse mercado. Eu preciso dar treinamentos para que a pessoa entenda aquele mercado. Então, por exemplo, se eu tenho alguém que trabalha no segmento médico, eu preciso que essa pessoa tenha conhecimento desse segmento, né, de healthcare. Eu preciso que a pessoa saiba como funciona esse segmento, quais são as dificuldades, quais são os desafios. Então, eu preciso treinar essa pessoa, né, tanto conhecimento técnico, quanto conhecimento de mercado, como também os soft skills, né, empatia, como é que eu falo com o cliente, e estar sempre ali perto dela. Uma das coisas que perceberam nas pesquisas que foram feitas, eu já tinha visto isso na pesquisa da Disney, mas a Forrester fez uma outra pesquisa que corroborou isso também, que é a presença do líder. Então, o que eles perceberam? Aqueles líderes que treinavam e largavam o time tinham uma performance pior do que aqueles líderes que acompanhavam o time. E quando eu falo acompanhar, não é aquele microgerenciamento, tá? O que você está fazendo? Quando você começa? Quando você termina? Isso é péssimo também, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ficar toda hora duvidando, perguntando, isso é péssimo. Mas participar, fazer uma reunião, nem que seja quinzenal, ter conversas individuais com o seu time, quando tem algum projeto importante, você está envolvido ali, estar disponível. Então, isso tudo faz parte da capacitação. É você colocar o seu líder para estar junto com o seu time. Então, uma prática que eu faço bastante principalmente quando a gente tem alguma coisa nova, um lançamento, é tentar participar das primeiras apresentações, né, para ver como o meu time está apresentando, e eu também apresento, tento falar com o cliente, estar ali junto, ouvir do mercado. Então é legal você participar. Não significa que você vai pegar aquilo e você vai fazer. Eu vejo muito líder que faz isso. Começa a dar errado, me dá isso aqui. Aí a pessoa vai lá e faz. Não é isso. Não é também microgerenciamento. É você participar. Como é que eu posso te ajudar? Me dá alguma coisa para eu te ajudar? Posso estar junto? Posso estar nessa ligação? Consigo colaborar em alguma atividade? Nem que seja, né, o pessoal está trabalhando até tarde, eu vou buscar a pizza para vocês. Né? Então, alguma coisa que você possa colaborar para estar junto com as pessoas, junto com essa capacitação. Certo? Então, capacitação foi o terceiro aí e último ponto que nós compartilhamos. Certo? E agora, próximo passo é, beleza, agora que eu já fiz tudo isso, né? Agora que eu já sei, Ricardo, que eu tenho que olhar na minha empresa esses 3 pontos, né? Que é a capacitação, a inspiração, né? Como inspirar as pessoas, e também o empoderamento. Como é que eu faço agora para detectar que nível está a minha empresa? Poxa, Ricardo, legal, já entendi. Isso está no material que eu comentei com vocês. Deixa eu compartilhar aqui minha tela e eu vou mostrar o material aqui. E aí vocês vão ver que tem uma série de perguntas. Então, o que você vai fazer? É bem simples. Você começa a fazer essas perguntas para você mesmo, tá? Eu compartilhei aqui a minha tela. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer essas perguntas para vocês mesmos. Eu deixei algumas selecionadas em amarelo, é só para a gente dar exemplos aqui, porque a ideia, como o nosso tempo é curto, eu não vou entrar em todas, tá? Mas é só para dar alguns exemplos de perguntas. Então, uma primeira pergunta que a gente tem aqui é: damos autonomia aos colaboradores para executar o que é definido em suas responsabilidades? Então, olha só, será que aí na sua empresa você está dando autonomia suficiente para ele resolver o trabalho dele? Pensa bem. Será que eles têm autonomia suficiente para isso? Então, isso é algo aí para se pensar. E uma outra pergunta que eu marquei aqui. O legal é você depois, com calma, com tempo, reunir aí com os líderes da sua empresa e responder essas perguntas. Outra pergunta aqui, né? A gente captura e compartilha histórias, exemplos de sucesso. Lembra esse caso que eu falei do Ritz-Carlton? O que eles fazem? Eles compartilham todo dia exemplos de sucesso. Então é legal você fazer isso. Não precisa fazer todo dia, mas sei lá, na sua reunião mensal, quinzenal, se você não tem reunião mensal ou quinzenal com o seu time, comece a ter, e compartilhe o que deu certo, o que as pessoas fizeram que foi bem feito, tá? Então faça isso, que é bem legal. Isso vai te ajudar bastante. Inspiração aqui, 2 perguntinhas também. Como eu falei, a ideia é baixe esse material e faça as perguntas, mas só para dar aqui alguns exemplos de inspiração. Sabemos quais são os gerentes que vivem a nossa cultura? E aí? Tem gerente, tem líder
aí na sua empresa que não faz o que ele fala, não está praticando a cultura da empresa? Se tiver, você tem que identificar e corrigir e ajustar isso, porque se os líderes não fizerem, pode ter certeza, só com um milagre para o time fazer diferente, tá? Mais uma perguntinha aqui de inspiração que eu separei. Engajamos nossos colaboradores em nossas melhorias de processo? Então você quer mudar um processo, quer mudar alguma coisa que vai afetar a vida deles, você engaja eles para tomar essa decisão ou você toma a decisão sozinho? Então é legal envolver os colaboradores. Vamos imaginar, no próximo ano eu quero mudar a distribuição de contas para os meus vendedores. Ou então, no próximo ano, eu quero mudar a forma que a gente atende o cliente. Será que não seria legal fazer uma reunião e compartilhar com eles antes de tomar a decisão, para ouvir o feedback e até melhorar isso? Então é bacana ter esse tipo de pergunta, e se a resposta for não, que você não faz isso, procure descobrir uma forma de trabalhar isso. Eu, inclusive, estou à disposição, podendo conversar, falar, fiquem à vontade sempre que precisar aí de ajuda, tá? Mais duas perguntinhas aqui, agora eu vou descer para capacitação. Então, aqui dentro de capacitação. Os colaboradores acreditam que a tecnologia que eles usam está ajudando nas atividades? Aqui o exemplo que eu dei, né? Ficar pedindo para o cliente um minutinho, o sistema está lento, está mais atrapalhando do que ajudando, então é legal você utilizar isso também. E aí uma última perguntinha para a gente fechar as perguntas aqui, para você aprender a identificar isso, né? Nós garantimos que uma boa prática seja compartilhada e aplicada em outras áreas. Então imagina o seguinte, tem um colaborador seu que tem um bom comportamento. Você garante que esse comportamento dele vai ser replicado para outras pessoas e para outras áreas? Se você conseguir fazer isso, você vai ter muito sucesso no seu dia a dia. Por quê? Você vai ter mais pessoas trabalhando positivamente. Não adianta nada você ter um super colaborador e não usar as habilidades ou até mesmo o exemplo desse super colaborador para treinar outras pessoas, para criar outros super colaboradores. Então, é bacana que você tenha outra prática, tá? E para fechar aqui, depois para você responder, na segunda página do material tem o Culture IQ, são algumas perguntas para você ver como é que está você em relação aí à sua empresa, né? A cultura de experiência do colaborador na sua empresa. Então você coloca uma nota, são 10 perguntas, você vai colocar uma nota de 1 a 10, depois tem um resultado, tá? Que pode ser desde você repensar, trabalhar em outra empresa, até uau, né? Que empresa é essa? Que maravilha de trabalho que você está fazendo. Então você dá uma nota de 1 a 10 para cada uma das perguntas, aliás, para cada uma das afirmações, e depois você soma aí o seu score, né? Soma todas as notas que você deu, e ali embaixo tem uma tabelinha que te diz o quanto vale aí, né? O quanto você somou de pontos, certo? Então esse aqui é um material que eu compartilhei com vocês, é um material que vocês têm disponível aí para baixar e que vocês podem utilizar, tá? Então, próximo passo aqui de vocês é pegar isso aqui, ler essas perguntas, refletir. Fez isso, talvez você vai descobrir que ali na sua empresa tem algumas áreas que estão melhores do que as outras. Então começa a juntar e a compartilhar o que as outras áreas fazem bem, para que aquelas áreas consigam evoluir, tá? Próximo passo é mapear a experiência do colaborador, sabe? Você já tem escutado bastante mapear a jornada do cliente. Mapeia a jornada do colaborador. Como é que ele se sente quando ele chega na empresa ou na casa dele, se ele tem todos os materiais, tá? Provavelmente daqui 2 semanas eu vou fazer uma live falando sobre como mapear experiências. Tem uma ferramentinha super bacana para disponibilizar para vocês, então fiquem em contato aí com a gente, mantenham aí a proximidade que a gente avisa vocês sobre como fazer isso. Mas, ainda que você não tenha ferramenta, ainda que você não tenha nada, se você pegar um pedaço de papel e for anotando, olha, o colaborador chega na empresa, ele sente isso é fácil, isso não é fácil, você já vai conseguir pelo menos fazer um mapeamento simplificado aí da experiência do seu colaborador, tá? E crie essas sessões, reuniões de feedback, reuniões de compartilhamento ali de conhecimento e de boas práticas ali com o seu time, tá? Isso vai ajudar bastante no dia a dia. Ok? Pessoal, esse era o último ponto aqui que eu tinha para compartilhar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem um parabéns do Márcio. Poxa, Márcio, ficou até o final. Muito obrigado aí, que honra, verdade. Fiquei bem feliz aí com a sua presença, obviamente com a presença de todos. E legal. Espero que vocês tenham curtido. Como eu disse, se você de repente, quando começar a pensar aí, tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, vai ser um prazer te ajudar. Eu confesso que eu também sou um aprendiz em experiência do colaborador, às vezes eu erro, muitas vezes eu acerto, e a gente vai ajustando, né? Como eu disse,
A empresa não vai chegar no nível, eu quero um nível de perfeição. Talvez ela até chegue. Mas se você conseguir melhorar pouquinhas coisas no seu dia a dia, né? Botar uma sementinha aqui, uma sementinha ali, eu tenho certeza que no final de algum tempo vai ter uma floresta aí, né? Dentro da sua empresa. Então, espero que tenha colaborado com vocês que estão assistindo, com você também que está assistindo a gravação. Se precisar de ajuda, não é porque você não assistiu a live que você não vai ser ajudado. Conte comigo. Espero que todos tenham uma excelente semana, um excelente dia e espero encontrá-los novamente aqui num próximo vídeo. Obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.